Olá pessoal, tudo bem? Nesta videoaula vamos aprender a realizar a publicação de um projeto de site dinâmico com PHP e MySQL num servidor de hospedagem real, num servidor gratuito, neste caso, utilizado para testes e para estudos, ok? Até então nós vínhamos utilizando o GitHub para realizar a publicação de projetos, já que o GitHub tem uma área chamada GitHub Pages, em que você pode criar um repositório e publicar e hospedar seus arquivos HTML, CSS e JavaScript, e assim eles ficam disponíveis para acesso em qualquer lugar da internet, bastando acessar o endereço do repositório, mas que para um caso de um site dinâmico com PHP e banco de dados não serve, não funciona, porque o GitHub não tem recursos para executar instruções em PHP ou mesmo recursos de bancos de dados MySQL. Você pode utilizá-lo como um repositório, como uma área de publicação de seus códigos-fontes, para divulgação, para processos seletivos talvez, e mesmo para melhorias por parte da comunidade, mas utilizá-lo para funcionamento de um site dinâmico, com essas tecnologias de back-end que nós estamos estudando, o GitHub acaba não servindo, ok? Então, por esse motivo, nós vamos trabalhar agora com uma hospedagem chamada 000 Webhost. O endereço está aqui indicado no vídeo, ok? Esse é um serviço de hospedagem criado pela Hostinger, que é um provedor de hospedagem pago, e ele disponibiliza esse 000 Webhost como um provedor de hospedagem gratuito, que acaba sendo interessante, pelo menos para termos um contato inicial com a publicação de um site dinâmico e para a realização de testes durante o processo de estudos, ok? Profissionalmente, eu já deixo claro desde agora neste vídeo a todos vocês que não se deve utilizar uma hospedagem gratuita como essa para nenhum projeto profissional, ok? É apenas para estudos e testes. Para utilizar o serviço de hospedagem da 000 Webhost, nós precisamos então realizar um pequeno cadastro antes, ok? Então aqui na página inicial do servidor, em hospedagem de site grátis, aqui ele deixa claro que é uma hospedagem com custo zero e com suporte a PHP e MySQL, recursos que nos interessam, nós vamos clicar aqui em Comece Agora. E aí ele traz algumas opções de planos pagos, além do plano de hospedagem de site grátis, que é a primeira opção. Aqui existem algumas informações sobre as limitações desse plano, como por exemplo o fato dele suportar apenas um site por conta de cadastro. Se você quiser publicar outros sites de teste, você vai ter que utilizar outras contas de e-mail, ok? 300 megas de espaço em disco, que não é muita coisa, mas para testes e para estudos está de bom tamanho. Largura de banda limitada, ou seja, a quantidade de tráfego de dados que é transferido durante o acesso ao site é de no máximo 3 GB. Então, se o site tiver muitos acessos, downloads de arquivos, essa cota facilmente ela é ultrapassada, e isso provavelmente vai fazer com que o site caia, com que o site pare de funcionar. Não há suporte a nenhuma conta de e-mail, não há nenhum tipo de suporte técnico a respeito dessa hospedagem, e outras características aqui embaixo também são indicadas, tá? Então você não tem domínio, você não tem backup, ou seja, você tem um monte de limitações, Mas pelo menos para o que a gente precisa, que é publicar um pequeno projeto com banco de dados e PHP, legal, isso ele possui, então vamos nos beneficiar desses recursos, ok? Então um pouquinho mais embaixo você vai clicar em Registre-se Grátis. Aqui é possível fazer o registro a partir de uma conta de e-mail já existente, do seu Facebook ou do seu Gmail, ou com uma outra conta qualquer, preenchendo os 3 campos aqui do formulário, ok? Eu vou me cadastrar com uma conta do Gmail que eu tenho para testes, então vou clicar aqui em Entrar com Google, vou escolher um dos Gmails que eu utilizo para a realização de testes, vou pegar esse aqui, DevWeb Thiago, e vamos aguardar o processo de registro. Legal, ele detectou meu e-mail. Um pouco mais embaixo aqui, ele está falando sobre uma recomendação de utilizar o Chrome. Isso é só uma publicidade, ok? Então eu não vou pegar nessa sugestão, utilizar essa sugestão. Eu vou clicar aqui embaixo nesse último link que está bem discreto,
mas é um link que vai nos permitir ir direto para o painel de controle da hospedagem. Então vamos clicar nele e vamos aguardar o carregamento. Tem aqui um pular também, eu vou pular. E agora sim, então cheguei num ponto em que ele pede para eu nomear o meu projeto. Então eu vou chamar aqui de exemplo CRUD. Com um detalhe, galera, olha só um pouco mais embaixo. Você apenas pode usar números, letras latinas, né, e hífens. Então não posso usar espaço, não posso usar ponto, tá? Então eu estou começando a escrever de um jeito que é inválido. Vou escrever de uma outra forma, então, exemplo CRUD. O que eu vou publicar daqui a pouquinho é o exemplo CRUD que nós fizemos nas últimas 2 videoaulas, ok? E aí tem uma senha sugerida que eu vou simplificar, né? Não vou deixar desse tamanho todo, eu vou chamar simplesmente de Senac 123. Cria a senha que você quiser, ok? Se quiser desmarcar ou mostrar senha para ficar um pouco mais seguro, tudo bem. Aqui começou um projeto de testes, eu não estou me preocupando com isso. Então eu vou clicar em enviar. Vamos aguardar o carregamento. A barra indicadora lá em cima está quase no finalzinho. Aqui ele deu um erro de ações não finalizadas, foram detectadas e está tentando novamente fazer o processo. Isso é comum, ok, galera? Como eu falei minutos atrás, esse é um serviço gratuito, né? Então ele pode sofrer bastante com instabilidades ou mesmo com parar de funcionar completamente, ok? É uma desvantagem, uma das desvantagens que nós temos ao trabalhar com serviços de hospedagem gratuitos, ok? Bom, aparentemente foi. Aqui ele está pedindo para eu escolher, né, com um pouquinho de humor, qual arma que eu quero utilizar para uma criação em massa. Se eu quero criar um site usando o construtor de sites do 000 Webhost, se eu quero usar o WordPress ou se eu quero fazer o upload de um site, que é o nosso caso. Então eu vou clicar no selecionar aqui da terceira opção. Vamos ver o que ele vai trazer agora. E legal, ele já trouxe aqui para a gente o gerenciador de arquivos do 000 Webhost. É como se fosse um Explorer, né? Um gerenciador de pastas e arquivos, só que rodando no navegador. Ok? Aqui o que nós vamos fazer? 2 pastinhas, uma pasta temporária e uma pasta chamada public_html. É dentro dela que nós vamos fazer a publicação desse projeto. Então eu vou clicar nela 2 vezes para abri-la, ok? Já vem com um arquivinho ali htaccess, que é um arquivo de configurações de acesso ao servidor. Não mexa nele, deixe da forma que está, ok? E aí o que nós vamos fazer? Eu vou voltar aqui na minha pasta do Windows, onde tem os arquivos e pastas que nós trabalhamos. E aí na pasta CRUD-PHP-MySQL, eu vou selecionar todo o conteúdo que está dentro dela, que é o index, as pastas de fabricantes, produtos, includes e CSS, e vou tentar arrastar direto aqui para o gerenciador. Vamos ver se ele vai aceitar esse tipo de envio de arquivos. Então, puxei para cima, apareceu um ícone de uma seta ali para cima, uma seta vermelha, sinal que o gerenciador aceita esse tipo de interação. E aí eu vou soltar o mouse. Quando eu soltar, ele vai detectar os arquivos que eu selecionei e enviei, vai informar que eles serão enviados para a pasta public.html, ok? E aqui embaixo, então, eu vou clicar no botão Upload para começar o processo de envio dos arquivos para o 000 Webhost. Então vamos aguardar, não deve levar muito tempo, já que os arquivos são bem pequenos. Legal. Terminou, né, e foi feito o envio aqui para a pasta public.html, então eu já consigo ver todas as pastas e arquivos que nós temos, ok? Como é que eu vou fazer para acessar então esses arquivos, né, para fazer o teste como se fosse mesmo um site, né? Então vamos voltar aqui na outra aba que estava aberta, a lista de sites, e um pouco mais para baixo dela, ó, nós temos aqui uma área indicando que o exemplo CRUD está em execução, e um pouco mais abaixo tem o endereço do site. É esse endereço que nós vamos abrir no navegador. Então eu vou clicar com o botão direito em cima dele e vou pedir para abrir numa nova aba.
Então, se tudo correr bem, eu já consigo visualizar aqui a minha página index relacionada a esse exemplo, ok? Vocês mesmos, né, que estão acompanhando o vídeo, se quiserem entrar agora neste endereço aqui, você já terá acesso ao meu site, ao meu exemplo CRUD criado na videoaula anterior e agora publicado, ok? Vamos fazer um teste para ver se as coisas estão funcionando. Então vou tentar aqui inserir um fabricante. Vou colocar o fabricante JBL e vou clicar em inserir fabricante e não vai funcionar, ok? Afinal, o que eu publiquei agora há pouco, usando o gerenciador de arquivos, foram apenas os arquivos PHP, o CSS, né, toda a parte de estrutura, né, das páginas que nós trabalhamos, ok? Mas e o banco de dados, né? O banco de dados em nenhum momento foi criado no servidor do 00 Web Host. Ele foi criado apenas no champ da minha máquina. Ele é um banco de dados local. Se eu estou publicando numa hospedagem real, numa hospedagem online, né, remota, eu preciso reproduzir toda aquela infraestrutura de banco de dados e tabelas também dentro desse servidor de hospedagem real. Então, como é que nós faremos isso, né? Como é que nós vamos criar aqui dentro do 000 Web Host aquela mesma infraestrutura de base de dados que nós temos no PHPMyAdmin, aqui do Champ, com o banco de dados de vendas, as tabelas fabricantes e produtos, os fabricantes que já existem, que nós fizemos até o momento, os produtos que já existem, que nós fizemos também até o momento, né? Então, tudo isso que nós estamos vendo aqui em localhost, PHPMyAdmin, base de dados, tabela, nós vamos precisar recriar de alguma forma lá dentro do 000 Web Host, ok? Na época que você for ver este vídeo, pode ser que essa interface mude, então o caminho que eu vou mostrar para a criação do banco de dados pode ser que tenha sido alterado, ok? Se isso acontecer, você vai ter que olhar um pouquinho aí dentro do site, procurando opções relacionadas a que eu vou começar a mostrar agora, tudo bem? Então, nessa versão de momento, para poder chegar na área de criação de banco de dados, eu vou passar o mouse aqui em cima da área desse primeiro quadrante. Ele vai mostrar a opção gerenciador de sites. Vamos clicar nela e aguardar o carregamento da página. E aí nós temos ali uma espécie de painel de controle, em que você pode realizar configurações ou criar outros tipos de recursos, ok? No caso, a parte de bancos de dados, ela deve estar aqui ou em ferramentas ou em configurações de site. Vamos dar uma olhadinha em ferramentas. E é aqui mesmo que está, nós temos um gerenciador de banco de dados, ok? Vamos clicar nele. Lembrando que o banco de dados é o MySQL, né? Aqui ele traz algumas informações do lado direito da tela, dizendo que há um limite de espaço de 1 GB, limite de tabelas, de até 100 tabelas, ok? E o gerenciamento do seu banco de dados é feito por meio desse caminho, databases000webhost.com, ok? Embora na hora que formos criar a conexão continuará sendo feita através do endereço localhost. Esse termo acho que está fresquinho aí na memória de vocês, né? Nós usamos esse endereço localhost quando fizemos na primeira parte da videoaula de CRUD o arquivo conecta.php, o arquivo que aponta para o servidor cujo endereço é localhost, ok? Então vamos voltar lá no 00 Web Host. No momento não tenho nenhum banco de dados, vamos criar um novo banco de dados. Eu vou dar um nome para esse banco, eu vou chamar simplesmente de vendas, ok? Para não ficar muito longo. Preciso criar um usuário para esse banco de dados. No Champ, localmente, o usuário é o usuário padrão, é o usuário root. Num servidor real, você sempre vai ter que usar um outro tipo de usuário, seja criado por você, seja criado pela própria empresa de hospedagem. Nesse caso aqui eu vou criar um usuário chamado Thiago, ok? Não precisa ser necessariamente seu nome, pode ser na realidade qualquer nome, não há nenhuma regra para isso. E uma senha de acesso a esse servidor de banco de dados, ok? Essa senha aqui eu vou chamar neste exemplo de BD exemplo. Logicamente num projeto real,
né, num projeto profissional, você não daria uma senha tão simples como essa. Ok? Eu estou chamando de BD, B de bola, D de dado, deixar anotado aqui para não esquecer, exemplo. Ok? Legal. Criei a base, o usuário, coloquei uma senha, vou clicar então no botão criar e ele não está deixando porque está dizendo que a senha está muito curta. Então eu vou tentar complementar com o BD exemplo 2020. Vamos ver se agora ele deixa com uma senha maior. Você pode usar números, letras latinas e hífens. Bom, é o que eu estou usando, mas ele não está deixando. Então vamos tentar uma outra coisa. Vamos colocar 2020, Senac, BD, e ainda assim não está deixando. Vou tentar com uma senha então aleatória. Tá, com uma senha aleatória, aparentemente ele deixou, ok? Provavelmente é uma das instabilidades que o site está passando e causando dificuldades nesse momento da criação da senha, ok? Então, se você estiver sofrendo com a mesma situação, não está conseguindo criar uma senha, use o Randomize, que é uma senha aleatória, uma senha complicada. Não se esqueça de copiar ela e colar em algum lugar para não esquecer, ok? E vamos seguir o jogo, né? Vamos seguir aqui clicando no botão criar. Não vou salvar nada, vamos aguardar a criação. Legal, banco de dados criado. E aí reparem só, na tabela com as informações do banco, ele pegou o nome que eu coloquei, chamei de vendas, né, e colocou um prefixo antes, relacionado ao meu cadastro. O usuário Thiago que eu criei, ele também criou um prefixo antes. Isso realmente acontece nesse serviço de hospedagem, ok? Você dá um determinado nome de banco, um nome de usuário, e o sistema acaba gerando um prefixo complementando esses nomes que você digitou para fins de registro mesmo. Infelizmente não é nada que a gente tenha como controlar, ok? O que eu recomendo é que você também copie essas informações, não as minhas, né? Copie a sua, que você está gerando agora aí durante a atividade da videoaula, deixa anotado ali para não esquecer, ok? Então no meu caso o banco é esse, a senha é essa e o usuário é esse aqui. E o endereço do servidor, o endereço da hospedagem, continua sendo localhost. Também vou deixar anotado aqui. Ok? É o endereço. Essas 4 informações são importantes porque elas terão que ser utilizadas lá no arquivo de conexão. Ok? Então nós temos o arquivo de conexão configurado para funcionar no XAMPP localmente e a gente vai ter que mexer nele para que ele funcione remotamente também, né? Funcione com o serviço de hospedagem, com banco de dados que está sendo criado agora, ok? Bom, se apareceu ali o botão gerenciar, sinal que o banco realmente foi criado e já está preparado para uso. Então você vai clicar no gerenciar e na sequência vai entrar no phpMyAdmin do serviço de hospedagem, ok? Então vamos clicar e aguardar o carregamento. Muito bem. phpMyAdmin do serviço de hospedagem está carregado. Neste ponto, bastante atenção, ok? Porque agora você tem o phpMyAdmin, as bases de dados dentro do servidor de hospedagem. Olha o endereço lá em cima na URL, ok? É um endereço remoto, né? Um endereço da internet. E é bem provável que você tenha aí na sua máquina também ainda carregado o phpMyAdmin e as bases de dados dentro dele, né, sendo exibidas dentro dele, no seu localhost. Então agora você deve ter aí 2 PHPs MyAdmin. O da sua máquina, que está atrelado ao XAMPP, é um servidor local, e o remoto, o servidor que está lá atrelado ao site 000 Webhost. Tudo bem? O banco que nós criamos agora há pouco está aqui do lado, ó. Então aquele prefixo todo codificado e vendas, né? Eu vou clicar nele e aí a gente vai perceber que não tem nenhuma tabela dentro dele, porque o banco foi apenas criado, mas ele não foi populado com tabelas e com dados. Então como é que nós vamos fazer para trazer essas 2 tabelas de fabricantes e produtos que estão na minha máquina local
como é que nós vamos fazer para enviá-las para a máquina remota, para o servidor real? Então vamos voltar aqui no phpMyAdmin da nossa máquina. Então, se você não tiver com ele aberto, abra aí o localhost /phpMyAdmin, ok? Lembrando que para que isso funcione, você tem que ter o champ carregado, né, com Apache, com MySQL em funcionamento, tudo bem? Então, vamos entrar no exemplo vendas e nós vamos exportar as duas tabelas existentes aqui no phpMyAdmin da nossa máquina, fabricantes e produtos. Nós vamos exportá-la usando aqui uma ferramenta do phpMyAdmin. Então, dentro do banco de dados exemplo vendas, clica no botão exportar, que deve estar na parte de cima aí da sua tela. Vamos aguardar o carregamento. E aí tem algumas opções relacionadas à exportação, mas que a gente não precisa alterar nada, ok? Você pode simplesmente deixar um método rápido, que é o padrão, e o formato SQL, que é o formato que nossas tabelas utilizam, tudo bem? Então não altere nada e simplesmente clique no botão executar aí no canto direito da sua tela. Então repara que o navegador vai fazer o download de um arquivo com o mesmo nome do seu banco de dados, exemplo vendas, e é um arquivo no formato SQL. Eu vou exportá-lo. Posso exportar para qualquer lugar, tá, galera? Aí na máquina de vocês, escolham a pasta que julgarem mais adequada. Eu vou exportar aqui para a pastinha crude.php só para ficar mais fácil de abrir esse arquivo. Então eu vou salvar o arquivo SQL e pronto. Dentro dele estão as nossas tabelas, os nossos dados, tudo aquilo que nós fizemos até o momento está representado dentro desse arquivo, ok? Quer ver só? Vamos voltar aqui no Visual Studio Code. E aí, como eu salvei dentro da minha própria pasta de atividade, né, eu já tenho aqui o exemplo vendas. Eu vou dar um clique só nele e olha só o que nós temos lá dentro, né? Comentários a respeito do phpMyAdmin, da versão, data e hora que foi gerado aí esses arquivos, tá? O nome do banco de dados, tudo que está em verde aqui é comentário. E aí um pouco mais para baixo eu já tenho os comandos SQL para recriar as tabelas, para inserir os dados existentes nas tabelas, criar a tabela de produtos, inserir os produtos, a criação da chave estrangeira, né, das chaves especiais. Ou seja, o backup que foi gerado pelo phpMyAdmin, ele cria todo o script necessário para você reproduzir as tabelas e recursos do seu banco de dados lá no servidor remoto, ok? Além de servir também como uma ferramenta de backup, né? Se eu preciso fazer um backup do meu banco de dados, eu posso entrar no phpMyAdmin e exportar as tabelas desse banco de dados. Isso gera um arquivo de texto no formato SQL, com todos os comandos necessários para recuperar, para recriar essas tabelas e recursos das nossas bases de dados, ok? Então isso aqui não fomos nós que digitamos, foi gerado pelo próprio phpMyAdmin, ok? Gerei esse arquivo, agora eu vou voltar lá no phpMyAdmin do servidor remoto, que já está aberto aqui em outro navegador. Já estou dentro da base de dados vendas, eu cliquei nela, então consigo ver ali que eu estou com ela selecionada. E se eu usei o exportar para gerar o arquivo SQL, gerar o backup, né, das nossas tabelas, e agora eu preciso recuperar esse backup dentro do servidor remoto, eu vou usar então a opção contrária, que é a opção de importação. Então vamos importar. Eu vou escolher o arquivo no meu computador que será usado para essa importação. E aqui, um detalhe é que o tamanho máximo é 16 megabytes, ok? Arquivos maiores do que isso não dá para ser feito dessa forma. Então eu vou clicar no browser e vou entrar lá na pasta crude.php.mysql, que foi onde eu salvei o meu arquivo de SQL. Se você salvou em outro lugar, procure aí na sua máquina, ok? Então selecionei o exemplo vendas SQL, abrir. E um pouco mais para baixo, não vou alterar mais nada, vou simplesmente clicar em executar. E vamos aguardar. Legal, se tudo correu bem, você deve estar vendo ali uma relação de informações dizendo
que a importação foi terminada com sucesso. Algumas queries foram executadas a partir do arquivo exemplo vendas, tempo de execução, né, e outros detalhes, ou seja, se não apareceu nada vermelho já foi um bom sinal. Ele conseguiu criar as tabelas, os campos, os relacionamentos, inserir os dados, e se tudo correu bem, você do lado esquerdo já deve conseguir ver dentro da sua base de dados vendas as duas tabelas que nós tínhamos na nossa máquina. Só que agora elas estão no servidor remoto, ok? Elas existem tanto na sua máquina quanto também no servidor do 000 Web Host, ok? Quase tudo pronto. Se eu voltar novamente lá na pastinha de inserir produto ou inserir fabricante, né? Posso fazer uma nova tentativa colocando aqui JBL. Eu ainda não vou conseguir porque ele está dizendo que o acesso está negado. Claro que o acesso está negado, né? O nosso arquivo de conexão, conecta PHP, ele ainda está apontando para o banco de dados exemplo vendas. Esse é o nome do banco na minha máquina, não é o nome do banco lá no 000 Web Host. Está tentando usar o usuário root, que não existe lá no servidor real. Está tentando usar uma senha vazia, que não é vazia no servidor real. Ou seja, eu estou tentando me conectar a uma base de dados de uma forma incorreta. Se eu tentar acessar pela minha máquina local, via localhost, como fizemos várias vezes aí no vídeo anterior, né? Tudo bem, vai continuar funcionando. Então eu consigo vir aqui e inserir o fabricante JBL tranquilamente, ok? Mas se eu tentar fazer a mesma coisa no servidor remoto, usando o endereço do meu site, eu já me deparo com esse monte de erros relacionados aos dados de conexão. Ou seja, para que funcione com o servidor remoto, eu vou ter que alterar o script de conexão. Eu vou ter que mexer no arquivo conecta.php do meu servidor remoto, ok? Para fazer isso, vamos voltar aqui no gerenciador de arquivos, tá? Caso você tenha fechado sem querer, não tem problema. É só voltar lá em Meus Sites, dentro do seu cadastro, e aí clicar aqui em Gerenciador de Sites, ok? Clicando em Gerenciador de Sites, vamos esperar ele carregar mais uma vez, né? Você consegue entrar novamente em Ferramentas e depois em Gerenciador de Arquivos, ok? Aí é só clicar em Upload de Arquivos que ele vai abrir aquela interface de publicação que nós vimos minutos atrás. Então vamos aguardar que ele carregar mais uma vez. Legal. Então, o que eu vou ter que fazer? Acesso à pasta public.html, 2 cliques nela. Acesso à pasta de includes, que é onde estão os nossos scripts, né, os nossos arquivos de programação. E o conecta.php, com o botão direito em cima dele, nós vamos pedir para editá-lo, clicando aqui em Edit. Então ele vai abrir um pequeno bloco de notas em que você vai fazer as alterações dos parâmetros de acesso ao servidor. Lembra que eu pedi minutos atrás para você anotar os seus parâmetros, né? Quando você criou o banco de dados? Então eu anotei aqui no bloco de notas os meus parâmetros e são eles que eu vou utilizar agora. Por exemplo, o banco não é mais o exemplo vendas. No meu caso, é esse código ID 15162617 vendas. Então eu vou copiar esse nome de agora, né? E vou colar ele no lugar aqui do exemplo vendas. O usuário não é mais o usuário root. Agora é esse usuário todo codificado, Thiago. Eu vou copiá-lo e vou colar ele aqui no lugar do campo usuário. A senha não é mais uma senha vazia. Agora é uma senha toda especial que foi criada quando nós fizemos o banco. Vou copiar e vou colar aqui entre as aspas do campo de senha. A única coisa que não muda é o endereço do servidor, cujo acesso para a conexão continua sendo feito pelo localhost. Como já estava localhost ali, eu vou manter isso, ok? Reforço a vocês que essas alterações estão sendo feitas no serviço de hospedagem, ok? Lá na pasta public.html, inc e dentro do conecta. Não é na minha máquina, né? Não é aqui no Visual Studio Code, tudo bem?
Então você vai ter duas versões agora do mesmo projeto. Uma versão rodando localmente, através do localhost, na pastinha cru de PHP+SQL, e uma outra versão que estará rodando daqui a pouquinho remotamente no serviço de hospedagem num endereço real. Tudo bem? Então vamos salvar e fechar, save e close. Legal, Conecta foi atualizado. Eu vou voltar aqui na outra aba onde tem o endereço do meu site. Vou entrar nele de novo. Então agora eu estou lá no cru de PHP+SQL. O endereço do meu site remoto é esse aqui, né? E vou entrar em inserir fabricante. Vamos ver se agora nós conseguimos cadastrar o JBL. Inserir fabricante. Legal, não deu erro nenhum. E vamos ver mais para baixo. Está lá o JBL já cadastrado. Ok? Vamos tentar atualizar. Então vou colocar JBL Brasil. Atualizar fabricante. Legal, conseguimos atualizar também. Vou tentar apagá-lo. Clico no excluir. JBL Brasil já não está mais na lista. Ok? Então a parte de fabricante está funcionando. Vamos testar agora com produtos. Então inserir produto. Vou cadastrar aqui um produto qualquer, um ventilador, cujo fabricante é a Intelbras. Então ventilador de 40 centímetros. Inserir produto. E o ventilador foi cadastrado perfeitamente aqui no nosso sistema, né, no nosso site dinâmico. Ok? Vou tentar atualizar, trocando ali o fabricante para Brastemp, trocando o ventilador para ar-condicionado, trocando a descrição para qualquer outra coisa. Estou meio sem ideia, então estou escrevendo qualquer outra coisa. Atualizar produto. Está lá, Brastemp, ar-condicionado, qualquer outra coisa. Se eu tentar excluir, removido do nosso banco de dados. Ok? Bom, pessoal, então a utilização de um serviço de hospedagem como 000 Web Host, um serviço gratuito, é interessante nesse momento do curso para que a gente consiga publicar nossos pequenos projetos, realizar testes e entender, além de testar mesmo efetivamente, como funciona um site dinâmico. Ok? Então recomendo que você se cadastre, tente publicar esses pequenos projetos que você faz. Se esses projetos tiverem banco de dados, você precisa lembrar de entrar aqui na parte de ferramentas e criar o banco de dados. Ok? Se não tiver banco de dados, basta simplesmente fazer a publicação dos arquivos lá na pasta public PHP, porque o servidor já vai interpretar PHP diretamente. Não tem nenhum processo ou configuração adicional para isso. Ok? Então, obrigado pela atenção. Até a próxima videoaula.